Muito bem-vinda ao Eduque Sem Filtro. Nosso episódio de hoje tem um título simples, mas muito forte. Racismo se aprende, antirracismo também. Eu sou Wesley e para discutir esse assunto comigo, conto com a presença da professora convidada Lívia Maria Alves, o aluno Fabrício Saraiva e a aluna Alexandra Amorim, estudantes de Licenciatura de Educação Profissional e Tecnológica, EPT, do IFB do campus de Samambaia. Boa noite, gente. Bom, e esse título já traz uma responsabilidade para cada pessoa que está nos ouvindo. Porque se o racismo ele é aprendido no convívio, nas falas, nas piadas, nos silêncios, nas escolhas, então a gente também pode aprender outros caminhos, certo? Professora Lívia, eu acho que esse tema chega muito perto da escola, da educação profissional e tecnológica do IFB e da vida dos estudantes. Porque, às vezes, a pessoa acha que racismo só é uma agressão explícita, mas as situações, os contextos, adventos, as experiências têm mostrado que ela aparece em pequenas situações, repetidas vezes e quase normalizadas. Exatamente. O racismo pode virar gesto, palavra, olhar, piada, exclusão e tratamento desigual. Ele aparece quando uma pessoa negra precisa provar o tempo todo que é capaz, quando a sua fala é ignorada, quando seu cabelo vira motivo de comentário ou quando a sua presença causa desconfiança. E hoje, pessoal, a nossa conversa não é para apontar o dedo e encerrar o assunto, mas para abrir os olhos e para perguntar o que eu aprendi sem perceber, que falas eu repito, que atitude eu normalizo, que mudanças eu posso começar hoje. Então, a proposta é conversar com quem está na escola, com quem está, com quem dá aula, com quem estuda, com quem trabalha na gestão e também com o público em geral. Isso, um episódio para a formação, mas também para a ação. Porque o racismo não é só ideia, é prática cotidiana. Vamos começar pela primeira ideia. O racismo não nasce com a gente. Ele é ensinado socialmente. Ninguém nasce rejeitando outra pessoa pela cor da pele, pelo cabelo, pela origem, pela religião, pelo território, entre outros motivos. Ou pelo fato do jeito da pessoa falar. Mas a sociedade ensina como uma criança escuta apelidos racistas e ninguém corrige, ensina quando pessoas negras aparecem sempre em lugares de sofrimento, suspeita ou subordinação, ensina quando a história negra é reduzida a dor e não mostra inteligência, criação, resistência e futuro. Isso me faz pensar na sala de aula. Muitas vezes a gente aprende sobre a escravidão, mas quase não aprende sobre autores negros, cientistas negros, artistas negros, ou seja, a identidade negra, lideranças negras. Aí o estudante negro não se vê como protagonista da sua própria história. Perfeito. O letramento racial chama atenção para isso. O racismo é aprendido pela repetição de exemplos, pela ausência de pessoas negras em espaços de liderança, pela forma incompleta como a história do Brasil foi contada por muito tempo. Verdade, infelizmente, né? Tem uma coisa importante, muitas vezes ninguém diz, eu vou te ensinar a ser racista, mas a pessoa ela aprende no ambiente, ela aprende quando vê uma mulher negra sendo interrompida, ela aprende quando ouve que o cabelo crespo é ruim, é difícil, aprende quando uma religião de matriz africana é tratada com desrespeito. Então, professor, quando a gente diz racismo se aprende, não é só sobre uma aula formal, é sobre convivência, correto? Exatamente. É sobre a convivência em casa, na escola, nas redes sociais, nos grupos de amigos, nas empresas, nas instituições públicas e privadas. A pergunta que fica é: o que esse ambiente está ensinando? É verdade. E eu acrescento outra pergunta: o que a gente está aceitando como normal? Porque muitas vezes o racismo continua existindo. Porque alguém diz, sempre foi assim. E talvez o antirracismo comece quando a gente para de dizer sempre foi assim e começa a se perguntar por que isso foi normalizado? E o que eu posso fazer de diferente quando eu vejo a situação hoje? Essa é a virada. Se o racismo foi aprendido, o antirracismo também pode ser aprendido. Não como uma frase bonita, mas como mudança de olhar, de fala, de postura, de decisão.
Agora vamos para a segunda ideia. Ser antirracista é sair do que eu faço, nada, do que eu faço, minha parte. Essa frase é muito forte. Porque muita gente diz, eu não sou racista, mas a realidade mostra que isso não basta. Não basta mesmo, né? Não ofender diretamente é o mínimo, né? Respeito é tudo. Com certeza. Então, o antirracismo, ele exige atitude, ele exige perceber quando alguém está sendo diminuído, quando alguém está sendo excluído, silenciado, ou até tratado como suspeito. Então, exige agir quando a situação acontece. Isso mesmo, o antirracismo é um conjunto de práticas em enfrentamento ao racismo, ao preconceito e à discriminação racial. Em linguagem simples, não basta empurrar alguém para baixo, é preciso ajudar a tirar do caminho aquilo que impede essa pessoa de caminhar com dignidade. Perfeitamente, boa colocação. Vamos imaginar uma situação comum. Uma sala de aula, um estudante faz uma piada racista. Pouco, quase perceptível. Alguns riem, outros percebem que foi errado. Mas fica aquela... E alguns ficam inquietos. A pessoa atingida se cala, se recolhe e aparentemente não gosta da situação. Onde está o problema? O problema está na fala de quem fez a piada e também de quem foi conivente com a situação, né? Que a partir do momento que você presencia algo, você está sendo omisso, porque você poderia interromper e falar, olha, isso não é legal, isso não é normal, você está cometendo um crime, porque racismo é crime, né? Então, quando que isso foi normalizado? Por que foi normalizado, né? Então, não só quem fez a piada, mas também quem fica calado, no meu ponto de vista, está fazendo igual. E a atitude antirracista pode ser simples e firme. Isso não foi legal. Essa piada machuca. Não vamos tratar ninguém assim. Não precisa humilhar ninguém. Mas também não dá para fingir que não ouviu. Ser antirracista é escutar quando uma pessoa negra relata racismo, sem dizer, será que foi isso mesmo? Sem diminuir a dor, sem chamar a pessoa de exagerada. A primeira atitude é acolher. Infelizmente tem essa questão, né, que às vezes fala, foi só uma brincadeira, você está exagerando, você está levando a sério demais, né? Por quê? Porque aquilo foi normalizado como algo. Então, volto a repetir, racismo é crime. E aí que entra a questão da empatia. A gente tem que se colocar no lugar do outro como ofendido, porque pra gente foi uma brincadeira, algo que talvez que não soou, não, foi só uma brincadeira, mas o outro lado não se entende. E quais são as histórias dessas pessoas? A vivência, o passado, talvez tenha um trauma. Então, é preciso colocar no lugar da outra pessoa. Eu gostaria dessa piada, eu gostaria de ser chamado assim, eu gostaria dessa colocação, eu gostaria dessa analogia. Muito importante pensar nisso. Antigamente a gente falava, exagero, que mimimi. Não é assim, a geração Enzo, geração Valentina, perfeitamente. não tem nada a ver, né? Respeito à dignidade. A brincadeira só é brincadeira quando os dois sorriem. Perfeito. Bom, e se a pessoa errou? E se ela falou algo racista? Sem perceber, parece comum. Todo mundo pode errar, mas a diferença está no que fazemos depois do erro. A pessoa comprometida com o antirracismo não se defende o tempo todo. Ela escuta, reconhece, pede desculpas quando necessário e muda a conduta. Eu acho que as pessoas acabam se cansando, quem sofre, né? O racismo, o preconceito, acabam, elas mesmas se silenciam porque elas já estão cansadas da situação. E eu acredito que todo mundo que é ofendido, ele fala, olha, eu não gostei, olha, não foi legal, você me magoou, mas o outro não percebe, né? Porque antirracismo não é pose. Você falar, eu não sou racista, mas é atitude, né? E você tem que ter atitude, não é para provar que você não é racista, mas é para demonstrar que você tem respeito pelo outro, né? Então a gente vê muito as pessoas só enfatizarem a questão do antirracismo
na Semana da Consciência Negra, por exemplo, o mês da Consciência Negra, né? E depois continua tratando o tema como se não fosse nada. Mas isso tem que ser algo diário, tem que fazer parte da nossa vida, né? Então, assim, é prática, é compromisso, é uma escolha repetida. Então, no cotidiano, ser antirracista pode ser apoiar um colega, corrigir uma fala, não rir de uma piada, denunciar uma situação grave, constatada, identificada, rever o espaço, rever referências, abrir espaço para que as pessoas negras realmente se manifestem. E o silêncio também diz muita coisa. Exatamente. Isso vale para os estudantes, professores, gestores, famílias e instituições. O antirracismo não precisa sair do discurso e entrar no rotina. Agora vamos falar de duas portas muito comuns, onde o antirracismo entra no cotidiano: a linguagem e o humor. Apesar de nós termos tratado agora um pouco sobre a tentativa do humor negro, entre aspas, humor negro, né? O que o Fabrício tem a dizer sobre isso? Então, é igual, o racismo ele nem sempre ele chega gritando, né? Ele chega numa frase normal, cotidiano, num apelido, pelada, numa comparação do tipo, o seu cabelo é encaracolado, parece a boneca, aí por aí vai, né? Tem muito isso, né? Tem o Que fala também, músico, né? né? Nós estamos comentando aquele dia, né? Sobre os Caldas, né? Foi bem aquela negra com Liga cabelo do duro que não gosta de olha pentear. só que Que não absurdo. gosta de pentear e é apelido e público. Ainda Aqui é carnaval. Às vezes é um meme, um comentário sobre o nariz, a boca, até a religião, né? Com as pessoas de matrizes africanas que sofrem muito com preconceito, né? Aqui para a matriz africana é identitatória, né? É, Uma identidade. publicidade, claro. As experiências, né, as vivências, testemunhos traz exemplos bem práticos de expressões que a gente pode substituir, né? Professoras, tem ouvido, assim, você sendo professor, eu acho que viveria isso bastante em sala de aula, né? Essa questão de algumas expressões utilizadas erroneamente e até de forma racista, né, principalmente. Tem como a gente mudar essas expressões, né? Perfeitamente. Tem muito neguinho ali, tem muito neguinho lá fora. Prática, trabalha a ideia do evis contra o aposte. Por exemplo, ao invés de dizer a coisa está preta, diga a situação está difícil. Em vez de denegrir minha imagem, diga prejudicar minha reputação. Em vez de preto de alma branca, diga boa pessoa. E em vez de eu não vejo cor, diga eu valorizo a diversidade e respeito as diferenças. Isso é uma grande valorização, a questão da escrita, né? Tirar certeza. esse A viés. gente tem uma linguagem tão rica, tão bonita, né? E o que além dessas expressões, a questão é você estar se utilizando da cor da pele de uma pessoa, da raça da pessoa, para diminuir a outra, né? Como se um fosse inferior, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Como foi dito aqui, são coisas que faziam parte do nosso cotidiano e sem perceber a gente falava, mas aí quando a gente aprende que isso é racista, né? Que isso é crime, a gente precisa parar para pensar, não, realmente, então, né, vamos parar. Existem outras expressões que você pode utilizar, nossa língua é muito Ampla, né? Nós rica, temos né? muito rica. E muita gente tende a falar que isso é frescura. Não é frescura, né? Muitas palavras que seguem, vêm seguindo de gerações a gerações, né? São cuidados, são educação, são sinais que a gente tem, que palavras carregam histórias. Verdade, com toda razão. Mas tem gente que pode perguntar, nossa, agora não pode falar mais nada? Tem isso mesmo, né? Claro, a gente pode falar muita coisa, só não precisa ferir, né? Não precisa repetir uma palavra que carregue desrespeito. Só não precisa defender uma expressão que é ofensiva, como se ela fosse mais importante do que a dignidade de alguém. A linguagem ensina. Ela ajuda a definir o que uma sociedade considera bonito, feio, bom, ruim, confiável, perigoso, inteligente ou incapaz. Quando tudo que é associado ao negro parece como negativo,
a sociedade absorve uma mensagem. Sim. Então, uma outra pergunta. Para quem está nos ouvindo, você já parou para observar as expressões que você usa diariamente ou que você usa sem pensar? Já tentou trocar uma fala por outra de forma mais respeitosa? E agora vamos falar uma piada. Porque uma das formas mais comuns quando tem o racismo vivo é dizer, foi só uma brincadeira. Tem que tentar. Então, a gente precisa falar mais do racismo recreativo, como essa forma de racismo que usa piadas, apelidos e comentários supostamente inofensivos para repetir estereótipos negativos sobre as pessoas. A discriminação se veste de humor para parecer leve, mas para quem é alvo, não é leve. Às vezes, não só para quem é alvo, às vezes também para quem está ouvindo, é um ruído absurdo no ouvido, né? É verdade. Né? Isso é verdade que isso acontece muito em grupos de mensagem, principalmente em sala de aulas. Não é nem em grupo fechado, tem gente que provoca, quer manifestar e aparecer. No intervalo no trabalho, embora hoje as empresas venham sendo bastante combatentes, mas ainda acontece, mesmo que seja assim, naquela saidinha, naquele happy hour, naquela caminhada na escada, ou ida no estacionamento, ainda acontece. A pessoa manda um meme ofensivo e espera que todo mundo ria. Mas, embora vai ter aquele que ri, tem aquele que, pô, calma aí, mas Uhum. são situações. Só as atitudes antirracistas, né? Você me encaminhar e não colocar emojis, risadinhas, piadinhas. É uma resposta simples, pode interromper toda essa cadeia de racismo, né? Todo esse processo pode ser interrompido com pequenas palavras, né? Com pequenas atitudes, né? Tem aquela questão que a gente fala, a fofoca ela acaba quando você não repassa. Um exemplo, vamos evitar esse tipo de conteúdo no grupo, pois cada um aqui sabe que carrega de história, cada um tem sua caminhada, cada um tem seus problemas, tem suas dores no coração. São coisas que não custa nada, tipo a empatia, né? E é constrangedor também para quem se coloca nessa posição, Exatamente. ou negro, ser realmente contrariado e ser questionado por o não negro. Exato. Porque no grupo ali a pessoa fica invalidada, a situação realmente fica bastante. Ou seja, o constrangido, o constrangedor, ele acaba se tornando constrangido, né? Uma coisa até inversa. Sim, mas é aquilo que eu falei, né? As pessoas, muitos estão tão cansadas de sofrerem, né? No racismo, que elas preferem ficar em silêncio, sabe? Então, eu acho que nessa questão, e todo mundo tem direito de fala, é ser antirracista. Todo mundo tem que entrar nessa luta mesmo, porque o outro ele é ser humano como o outro. Todo mundo é igual, né? Não vamos diferenciar, diminuir ou exaltar com questão de raça, religião, cor, né? Então, o respeito é a base de tudo, né? É igual eu falei que eu estava assistindo um podcast, eu vi uma pessoa falando, né? Porque não existe negro que seja Tem isso. pensando. Aí o outro respondeu que não existe rosa negra. Negra, alguma coisa do tipo. Olha, Tem várias tendências. Assim, a gente ri porque a gente nem consegue acreditar. Ainda tem gente No que tipo de sabe, né? piada ainda tem gente que ri. Isso. apesar que é bem assim, é meio constrangedor, porque às vezes a pessoa ri nem da vida, vitimizada, Tá né? falando. Daquela pessoa, uma pessoa. Não tá acreditando que tá ouvindo aquilo, né? Tá ao vivo no podcast, eu fiquei sem reação. Aí eu fico me perguntando, de onde é que a pessoa tira isso? O que que ela acha que ela é superior? Assim, da onde que saiu isso, sabe? Na área criativa humana É. E o pior é que a maioria das vezes é utilizada pro lado ruim, né? Porque, assim, a gente tem exemplos de vários humoristas que utilizam-se, né, do seu humor para um crescimento real, um crescimento pessoal, espiritual, de aprendizado, né? E que traz a alegria mesmo para as pessoas de uma forma saudável, né? Sem agredir o outro. Enquanto eu me aplico, o Léo Lins, né? Falei. Aquele Ele disse que uma
criança com cefalia tem mais água do que o Nordeste. Olha que absurdo. Bem, É algo assim. bem racista. Imagina você, pai de uma criança que tem, né? Você faz Pedro Cefalia, né? E você ouvir isso. O preconceito ele tem atingido a todos, né? Eu já passei por isso. Quando falando isso, fomos lá em Curitiba, no Solano. Eu ia te perguntar, né? Curitiba tem bastante, tem esse E eu histórico passei no pegado. Zorama, estava trabalhando até. Aí ele fez uma brincadeira de tremer. Aí ele falou, tá tremendo mais do que quem tem partos. Cara, na hora meu pai tem partos, Olha só. sabe? Na hora parece que escureceu tudo. Estão fazendo piada com situações Foda, né? delicadas, né? Eu acredito assim que não há intimidade que valida piada. Não, isso. Independente não há do intimidade, contexto, se é racista isso. ou não. Nada Porque, assim, eu vou até voltar ao que eu disse lá atrás. A gente não conhece a história, a dor que cada um tem, o fardo que cada um carrega. Então, você fazer uma piada, uma pessoa que é encéfalo, ou negro, fazer um moletom, mas o que aconteceu lá atrás, você não sabe. Por isso, às vezes, a pessoa experiencia que ela está tão machucada, que não quer abrir a ferida, não tem nem força. E se alguém, às vezes, fala por ela, a pessoa chora. Aí ainda vem depois o próprio, chega lá ainda maceta, dá marretada, dizendo que a pessoa Valida, né? terrível, Valida. que a pessoa é abertura. Só uma É aquela falta de empatia, não entender a questão da história. Olha, já passei por situação parecida, passei por situação análoga, que na família já aconteceu isso. Eu acho, a questão assim de o humor realmente que vem de diminuir a pessoa, a imagem da pessoa, a dignidade humana, ela pode realmente ser usada. Ele pode. Com certeza. A pergunta central é: quem tem direito de rir? Quem paga o preço da piada? Quantas vezes uma pessoa precisa ser diminuída até a sociedade admitir que não é brincadeira? Assim, gente, como eu falei, o humor, eu acho que ele é super válido, é importante, né? Mas acabar com a ideia de que humilhar pessoas negras ou pessoas com limitações, né, deficiências ou problemas de saúde, não é entretenimento, sabe? O humor inteligente não precisa ser cercado por racismo, por preconceito. Perfeitamente, boa colocação. E convivência saudável não precisa de apelido ofensivo. Agora entraremos em um ponto central para a escola, para a EPT e para o IFB, a educação antirracista. É valorizar a história que foi apagada, é reconhecer pessoas negras como protagonistas. Durante muito tempo, a história ensinada nas escolas apresentou a população negra quase sempre a partir da escravidão. E essa parte precisa ser estudada, claro, mas não pode ser a única imagem. É verdade, né? Pessoas negras, elas não podem ser lembradas somente pela sua dor, né? Claro, a gente não pode esquecer da história e por isso a gente tem que valorizar, né? Temos que valorizar todo o sofrimento que elas tiveram, a gente tem que valorizar a dignidade da pessoa humana e a gente precisa entender que negro não é sinônimo de escravidão. Perfeitamente. Né? Tem os heróis negros também. Com certeza. Então, a população negra, ela construiu conhecimento, cultura, tecnologia, música, arte, literatura, religiosidade, política, organização social, economia, resistência, futuro. A gente até tem uma novela que passa atualmente, que eu acho bem bacana, eu acho linda a novela. Colocaram como protagonista uma mulher negra, né? E ela é uma princesa, né? Ela tem a mãe dela como rainha. A história passa um pouco lá na África, então conta mais ou menos um pouquinho. Mas dali você vê negros inteligentes, negros formados, negros da realeza, sabe? Então a gente precisa entender que negro é um ser humano, não diferenciá-lo por conta de cor, né? Raça. Nós precisamos valorizar, né, a história, a cultura, a arte e os conhecimentos, né, que eles têm, as pessoas negras têm, os afro-brasileiros,
significa muito para nós uma ampla referência, um currículo transformador, com prática de convivência. E a história, as vivências, nós testemunhamos vários nomes importantes, como Abadias do Nascimento, Adilson Moreira, Conceição Evaristo, Leila Gonzalez, Machado de Assis, que talvez é o seu nome mais conhecido aqui, Sueli Carneiro também, Silvio Almeida, Milton Santos, Carolina Maria de Jesus, Zélia Amador e Djalma Ribeiro. São nomes pouco conhecidos, pouco divulgados, como lá citados, heróis e referências de pessoas negras brasileiras. Você citou Machado de Assis, né? A Cássia contou uma história pra gente, até com a propaganda, tem uns 20 anos mais ou menos, que a Caixa Econômica né, produziu. Sim, é um órgão federal, né? Colocaram ele, utilizaram um ator branco, né? E ele é mulato, né? Ele se auto-declarava mulato. E foi exigido, teve até uma corrente, óbvio, né? Como é que um branco vai representar uma pessoa negra? E assim, colocar de fato quem era realmente, né? Eu sei que tiraram Sim. Essa propaganda ela acabou remetendo àquela ideia do embranquecimento da população negra, né? Uma ideia que foi trazida para o Brasil, uma coisa da Europa, europeização, né? E, assim, foi um erro, pecado muito grande. Uma função pública, né? Representando se o órgão federal fez isso, não teve essa consciência, imagina essas vítimas. Aproveitando isso, eu vou te contar uma história aqui que é bem interessante. Com em Ilhéus. Lá em Ilhéus, eles colocaram nas lixeiras um berimbau, né, que era capoeira, luta negra, cultura totalmente afro, né? E o berimbau, aquele que acabasse, era onde ele jogava lixo. E um colega meu, que é mestre de capoeira, ele saiu de madrugada com mais os capoeiristas e quebraram todos os birimbaus. Total desrespeito. E olha só, aí foi pro juiz, tudo. Sabe por que foi pro juiz? Porque ele coloca um piano clássico para jogar o lixo dentro. Sabe o que ele disse para ele? Realmente arquiva. Então, assim, e essas coisas assim, quando acontece, dá até uma esperança, né, pra gente, porque um juiz branco que veio de família, né, que poderia ser mas que teve a consciência. Eu acho que é disso que a gente está precisando. Não, sem falar que você falou de uma região que é o reduto e a porta de entrada. Bahia, né? Isso, a porta de entrada geralmente dos afrodescendentes. A grande maioria começou chegando por ali. Então, que hoje, né, até hoje, a referência da população negra é a maior região da Bahia. Perfeitamente. Entendeu? As ideias que passam para a cabeça da pessoa. Mas por quê? A pessoa que fez esse questionamento, ele não se perguntou a história, o conteúdo, o porquê daquilo. Qual é realmente a identidade que a cidade quis trazer. Poxa, pecado, né? Ele não soube, na verdade, ele não soube utilizar, ele teve uma intenção, mirou numa coisa e acabou em outra, né? Porque poderiam ter feito a lixeira normal e o birimbau lá e uma descrição do que se tratava o instrumento, né? Contando a história. Então, assim, quem fosse jogar o lixo na lixeira iria ver o instrumento, ia ler e já ia ter um conhecimento sobre aquele instrumento, né? Mas não, fez do próprio instrumento. Então, ou seja, ele estava ali diminuindo um instrumento milenar. E além de ser na Bahia, de todas as cidades ali da Bahia, a principal referência em capoeira é Ilhéus. É cultura, né? É história, é música, é identidade. Gente, eu já fiz capoeira, aprendi a tocar berimbau. Berimbau! Eu achava, assim, acho lindo o som do berimbau. E muitas pessoas falam assim, ai, é facinho. Não é só pegar, sabe, a pedrinha lá e dedilhar, não. Tem... E eu lembro que na época que eu fiz, foi numa escola pública. Tem música, né? Tem melodia. Então, juntava ali o atabaque, o maculelê, sabe? Era, nossa, tudo muito lindo. Eu tenho ótimas lembranças. E o professor, apesar de ser branco,
mas ele tinha uma consistência muito, assim, ele sabia do que ele falava, sabe? Ele, além de ter estudado, né, ele convivia também com pessoas da cultura, e ele era apaixonado, ele contava pra gente desde quando ele era criança, ele era mestre, ele era um dos mais conhecidos na época, ele já faleceu, o Fred, e foram 4 anos que eu fui de capoeira. E eu lembro, foi muito bom. Eu tenho um tio meu, Experiência o mestre muito boa. Marinheiro, ele faleceu ano passado, ele caiu nesse cara lá em Pirinópolis. Ele bateu a cabeça, ele era referência de capoeira Angola, porque ele se regional em Angola. Sim. Inclusive, na Sestec, há uns anos atrás, veio umas senhoras, né, que elas são da saia rodada, aquelas dançam. Aí eu perguntei, ela falou assim, nossa, eu te quem não conhece. Então, assim, eu respeito muito a É um capoeira, legado que ele é um deixou, legado que né? ele deixou. E eu tenho até um vídeo que eu vou mostrar para vocês, o enterro dele, falando mais lindo do mundo, todo mundo tocando berimbau, mais de 100 pessoas tocando. É linda a música. Uma das culturas, assim, eu acho que um dos instrumentos mais conhecidos, os instrumentos afrodescendentes mesmo, né? A música, que é música, é dança, mas tem que ser bem divulgado, porque até o gringo, quando vem pra cá, ele se apaixona. Nossa. Quer levar um berimbau pra casa, às vezes eles tentam, mas é barato lá no Peru. Eles comeram até mais do que o Perfeitamente. Então, para você ver, né, a cultura é muito linda, a arte, tu sabe, assim, e ainda tem gente que quer colocar para baixo, que não valoriza, mas é isso. Coisas são vivas agora, as coisas literalmente. Exatamente. Todas as pessoas aí que a gente citou como referências artísticas, culturais, musicais, não podem ser colocadas como nomes extras, né? Eles devem fazer parte do pensamento brasileiro, fazem parte da nossa formação como sociedade. Sim, gente, na prática, né, uma aula de literatura pode ler Conceição, Evaristo, Carolina Maria de Jesus, uma aula de geografia pode estudar sobre Milton Santos, né, uma roda de conversa pode discutir Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, projeto cultural pode apresentar Abdias Nascimento. Então, por que não esses artistas, né, não fazerem parte, normalmente, como outros artistas brancos que fazem parte, né? Infelizmente, a cultura brasileira, inseriu muito o eurocentrismo, né? Isso. Então, infelizmente, a maioria das referências literárias ou é de fora, ou quando é daqui do Brasil, são de artistas brancos, né? Mas, enfim, todo mundo, todas essas pessoas, os brancos, eles são artistas, são pessoas que contribuíram, que continuam contribuindo, e outras continuarão contribuindo. Então, independente, mas infelizmente a gente tem que estar inserindo, porque geralmente eles não fazem parte, foi colocado, como a professora Lívia falou, como extra, mas não algo que já faça parte, né? Perfeitamente, é um fato bem observado, bem colocado, e é curioso, né, que, não sei agora, né, que há bastantes anos saí do ensino básico, no ensino fundamental, ensino médio ali, mas nas literaturas, inclusive, quando você ia fazer a preparação dos vestibulares, não tinha literatura realmente, uma referência negra sendo indicada nos estudos, como objeto da literatura. Realmente não tinha essa literatura, não tem, não sei se hoje eles têm esse Não, cuidado, mas atualmente eles estão valorizando bem mais. isso, mas Inclusive, no ano de 2004, o Enem foi justamente sobre culturas afro. perfeitamente, porque são figuras, são personalidades importantes, como já dito pela professora Lívia, que faz parte da formação da sociedade brasileira, querendo ou não, aceitando ou não, sendo preconceituoso ou não, sendo racista ou antirracista, faz parte da nossa história, da nossa identidade, que está no sangue de cada um. Sim, sim. Tá? E, continuando, né, isso não precisa acontecer só nas semanas temáticas, como na próxima ali, do dia da consciência negra, ou uma semana temática promovida pela escola, ou por um movimento social, ou alguma coisa do bairro, né? A educação antirracista, ela precisa atravessar esses limites, essas barreiras, né, no ano inteiro, e criar pontes, criar vínculos, e ser uma prática dia a dia, uma prática real no cotidiano das relações sociais.
Exatamente. Cabe lembrar a importância da Lei nº 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira. Mas a exigência da lei sozinha não garante a mudança. É preciso aplicar, formar professores e criar materiais, planejar atividades e transformar o currículo em experiência viva. Tem que ter políticas públicas voltadas para isso, né? Sim. Porque às vezes até o professor mesmo não tem nem a base curricular para dar início a isso, né? E se muitas vezes ele quiser fazer por conta própria, dá sempre algum problema burocrático, digamos assim. Mas é uma coisa que não era, tinha que ser obrigatória, como você falou, Wesley. Se tornou É algo que faz parte, não faz parte, a formação é a da nossa sociedade brasileira. cultura, né? É a nossa herança. Então, tornar algo obrigatório aquilo que faz parte Da história. da nossa história, não tem lógica, né? E isso tem que ser levado assim para o nosso cotidiano, não é só nas escolas, né? Isso é algo Todos os ambientes, todos os né? ambientes, né? Ambiente familiar, através de livros, de autores negros. Temos várias obras que podemos destacar, temos eventos, podemos convidar pessoas negras para falar não só sobre racismo, mas também sobre ciência, arte, tecnologia, gestão, inovação, educação, entre outros, né? Isso que você acabou de falar, é interessante, Fabrício, que geralmente quando a gente vai a um seminário, uma palestra, um evento, que a gente vê uma pessoa negra, geralmente ela é chamada só para falar de um tempo específico. Isso. Porque, E assim, geralmente envolvendo o tema, esse temático que a gente está trazendo hoje. assim, por que não chamar a pessoa negra como qualquer outro convidado para falar sobre qualquer outro tema? Sabe? Parece que é como se fosse algo casado. Então, daí se a gente parar para analisar, praticamente sempre sim, né? Eu tenho que concordar, minha opinião pessoal, eu tenho que concordar que quando se trata de falar sobre um assunto, sobre uma temática, sobre um determinado, por exemplo, igual a gente está tratando sobre racismo, ninguém tem maior autoridade e propriedade para falar sobre realmente a pessoa negra. Claro. Entendeu? Mas o letramento antirracista não é só. Ela não é para o negro, ele não precisa. É para as pessoas que não são negras. Entendeu? É a mesma coisa que eu falo assim, eu faço uma analogia, vamos falar de agressão à mulher, a violência doméstica, não tem quem propriedade maior para falar isso do que a mulher. Então eu acho importante trazer essa figura para essa temática, mas que eu Não seja só somente para essa temática. Não empatize só em... Perfeitamente. Eu não vi até hoje, eu sei que já existe, mas eu ainda não tive a oportunidade de ir em um seminário, um congresso, uma palestra de, seja lá, executivo, um palestrante, e vai lá, ele vai dissertar, ele vai dialogar sobre o sucesso dele, mas é uma personalidade negra. Eu ainda não fui. Entendeu? Geralmente é sobre essas temáticas que você tem observado. temáticas específicas, né? Eu acho que é uma decisão enviesada. Poxa, eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Eu acho melhor vamos chamar fulano, porque ele é negro, ele é escritor de livros, ele vai falar sobre isso. Pode, se for escritor, referência, pode. Mas por que não trazer também para outro? Olha, vamos falar sobre o seu sucesso. Vamos falar sobre sua resiliência, sobre sua superação, sobre as convivências sociais. Mas tem que trazer realmente para a temática negra. Ou até se a pessoa convidada, um exemplo, é um médico negro, tá ali para falar só sobre medicina. Perfeitamente. Só sobre medicina, independente, né? Sim. Né? Como eu falei, não, vai chamar o negro só quando é nesse período, né? Ou o mês da consciência negra, ou alguma palestra. Óbvio, como você acabou de citar, tem que ser pessoas que infelizmente tiveram essa experiência, que realmente sabem do que vão falar, né? Mas reduzir as pessoas negras somente a essa temática, sabe? E para mim isso é preconceito. Isso é preconceito, porque temos aí médicos, engenheiros, empresários, temos artistas, né? Conhecemos vários. Então, chamar para qualquer coisa aleatória, né? Não só para aquilo. Vamos olhar, observar um lado inverso. Vou fazer essa observação porque há uns 2 meses atrás, acho que tem mais ou menos isso, Brasília promoveu um evento lá em Tailândia. Um evento, uma semana promovida de música e cultura negra. Nome negro mesmo, movimento negro.
não tinha uma personalidade negra. Ela tinha uma Qual o personalidade. sentido, né? A pergunta que veio à tona é essa. Não, Qual o é. sentido de eu fazer? Claro, Por que que não não mencionou? foi uma negro para negro, É, mas a ideia era realmente o letramento isso. antirracista, trazer essa questão da igualdade racial, Isso. mas não tinha uma personalidade negra. Assim que, Nunca. além de não ter, não tinha um que representasse a própria arte negra. Perfeitamente. Nem a organização. Nem a organização. Era negra, né? De- Então, por que que não incluir todo mundo? Todos, a gente tem, todos não são artistas, são negros, brancos, incluísse todo Sim. mundo. Até por uma questão de igualdade racial. É isso. Entendeu? Perfeitamente. Sabe? O respeito mútuo ali. Agora você faz, tem um evento é bem específico, né? Você chamar só branco não tem sentido. Não teve uma personalidade. Isso me causou muito, assim, foi certo desconforto. Não cheguei ali, mas fiquei Sem fui lógica. noticiado, mas uma coisa meio sem lógica. Sem lá. Com o investimento do governo, com a ajuda do Fundo Cultural e do governo, e não teve um acompanhamento, É, até das instituições públicas, Sim. né, sobre essas contratações e tudo. O evento feito para pessoas negras, assim, não para pessoa negra, para divulgar essa questão da cultura negra, mas não teve um. negro, né? Bom, e quando a gente conhece essas referências negras, amplia a visão demais do mundo, né, do nosso contexto, da nossa história. E estudantes negros podem reconhecer com orgulho estudantes não negros, essas referências, né, que aprendem com respeito. Essa é uma educação que forma conhecimento e também convivência. Agora vamos para uma pergunta que deve acompanhar a gente todos os dias. Quem está sendo valorizado e quem está ficando de fora? É uma boa pergunta, né? O racismo ele não aparece só quando alguém ofende diretamente. Ele também aparece nas escolhas. Quem é chamado para representar a turma, quem lidera o grupo, quem recebe confiança, quem é ouvido com mais atenção. Tem todo esse contexto. Perfeitamente, entra logo no assunto que a gente estava falando agora há pouco, né? Retomando esse assunto. Quem a gente está convidando, quem são as lideranças, quem a gente chama para ser ouvido, né? Então, quem precisa... Aí outra pergunta que traz e vem à tona para a reflexão é: quem precisa se esforçar o dobro para ser visto, ser reconhecido e ser compreendido como competente? Quem é confundido como funcionários, né, como funcionário em determinados espaços? Quem é tratado como um suspeito antes de qualquer atitude? Verdade. Né? Então, são perguntas realmente que nem carecem de respostas abertas, explícitas. Essas perguntas mostram que o racismo também vive nas decisões pequenas e repetidas. E tudo que a gente tem estudado, né, todos os livros importantes que a gente lê por aí, esses manuais antirracistas que são publicados por ótimas universidades, que são ótimas referências para a gente começar a estudar sobre o assunto, aponta que o racismo está presente na sociedade, nas instituições, na linguagem, no humor hostil e na exclusão das pessoas negras, especialmente nos espaços de poder. Vamos pensar na CSTEC. Essa semana, hoje, né, começa a CSTEC no campus aqui de Samambaia, no Instituto Federal. Quem apresenta os trabalhos? Quem está compondo a mesa? Quem aparece como referência? Quem que vai receber o microfone? Quem que decidiu o tema? Quem que organizou? Os bastidores, né? Quem vai avaliar? Quem avaliou, né? Se pessoas negras estão presentes apenas na plateia, mas quase nunca nos espaços de fala, de decisão, algo precisa ser revisto. Isso é preocupante. E é importante dizer, não se trata de escolher apenas pela cor da pele. Trata-se de remover barreiras que impedem talentos negros de serem reconhecidos. Trata-se de enxergar capacidades que a sociedade aprendeu a ignorar. Hoje, no nosso cotidiano, as práticas antirracistas podem ser bem concretas. Em uma atividade escolar, cuidar para que os estudantes negros não sejam isolados. Em uma reunião, observar quem é interrompido. Em uma campanha visual, representar pessoas negras com dignidade e protagonismo. Não colocar ela ali só como coadjuvante, né? Perfeitamente, na verdade. Colocar ela realmente como protagonista, ou seja, da própria história, protagonismo do certo contexto. É preciso realmente
dar voz. Até porque todos nós somos protagonistas. Voz a pessoa já tem, não pode tirar. Dar voz e entregar por direito a voz que ela tem. Que é Direito de dela, fala, né? verdade. Ampliar autores negros, são exemplos. Em uma roda de conversa, convidar pessoas negras para falar sobre assuntos diversos, não só sobre a temática que há pouco abordamos e estamos tratando hoje. Para colocar nelas, assim, a obrigação sem colocar nelas, ou seja, nas pessoas negras, aquela obrigação de educar todo mundo o tempo todo. É preocupante mesmo isso. Nas relações interpessoais, valorizar uma pessoa, chamá-la pelo seu nome correto, respeitar a sua aparência, não tocar no cabelo sem permissão, não fazer perguntas invasivas sobre sua origem, não tratar sua religião como desrespeito e não reduzir sua identidade a estereótipo. Falando sobre dar lugar, né, dar o espaço que é realmente da pessoa. Estou me lembrando aqui uma situação, eu trabalhei numa empresa que eu fazia parte da gestão de pessoas e do RH. Então, o que eu observei lá é que nós não tínhamos nenhum funcionário negro. A maioria eram mulheres, mas a gente não tinha nenhum funcionário negro, nem homem, nem mulher, né? E era uma empresa que todo mundo se vestia muito bem, as mulheres sempre muito bem maquiadas, os homens vestidos de forma social, as mulheres também. Aí eu me juntei com a dona da empresa, alguns questionamentos, né? A questão do processo seletivo, como que ele era feito, para eu tentar entender, porque eu não via ninguém, nenhuma mulher ou homem negro na empresa. E se ela não soube me responder, ela na idade nunca nem se atentou para isso. A pergunta que eu queria te fazer, se ela já teria observado esse contexto ou se ela já... Ela não ela observou quando eu falei, né? Aí, o que eu fiz? Aí eu falei para ela, assim, essa empresa, eles não é que extremamente, assim, fechada, mas eles ainda não enxergavam muito além, né? Eu pedi permissão para ela para fazer algumas mudanças na forma de seleção, porque eu acharia interessante e necessário ter pessoas negras também lá, até porque nesse momento de igualdade, né, diversidade, não para mostrar, sabe, mas eu acho que é uma questão de ser justo, né, com todos. Então eu procurei algumas empresas que elas captavam, né, as pessoas, esses talentos e encaminhavam para as outras empresas, né? E eu fui diretamente. E quando eu cheguei lá, e por incrível que pareça, a nossa empresa era conhecida justamente pelas pessoas se vestirem bem, as mulheres impecáveis, todo mundo impecável. E uma das pessoas que fazia parte desse recrutamento, dessa empresa que buscava os talentos, ela falou assim, olha, geralmente quando o pessoal vem aqui, a gente vê o perfil assim e tal, aí a gente já vê que a pessoa não está bem vestida, a gente não encaminha, porque talvez a empresa não vai aceitar, né? Aí eu falei, não, mas a gente vai mudar isso. As pessoas se arrumam por questão também, o ambiente exige, óbvio, e as pessoas também gostam. Aí foi quando a gente começou a recrutar mulheres e homens negros para a empresa, né? E ver que eles tinham espaço ali também, mas a maioria ficava meio assim, sabe? Deslocado, né? Deslocado, né? Quando eu saí de lá, ficaram 5 mulheres e 3 homens negros, né? Então, para você ver que foi uma ação simples, mas que eu acredito que foi uma pequena mudança, mas foi uma mudança, sabe? E pessoas muito competentes, talentosíssimas, que inclusive eu saí de lá, elas continuaram, né? Então, assim, temos que dar espaço e mostrar que sim, eles são bem-vindos. São atitudes que, embora é simples, mas realmente eu reconheço, né, uma questão de Sim, certa dignidade. né? Então, ficar algumas perguntas para o público, né, que nos vem. Na sua escola, quem está sendo escutado? No seu grupo, quem que sempre fica de fora? E na sua família, quais são os comentários que são normalizados? Na rede social, quais conteúdos você compartilha? Quando essas perguntas deixam de ser desconfortáveis e passam a orientar escolhas, o antirracismo começa a virar prática.
Ou seja, não precisa de muito. São pequenas atitudes, pequenas práticas no seu dia a dia. Quando você vê, você já está com uma mentalidade diferente, um jeito de ver as coisas diferente e vendo o que, abre aspas, a normalidade, normalizado, né, como algo realmente prejudicial à pessoa negra. Estamos chegando ao fim desse episódio e a ideia principal é esta. Antirracismo se aprende. Fazendo com escuta, com coragem, com reparação, com mudança constante. Ninguém se torna antirracista apenas assistindo um vídeo ou repetindo uma frase bonita. Esses momentos ajudam, mas a mudança acontece na prática. Na prática, isso pode começar trocando expressões racistas por falas respeitosas. Não compartilhando memes ofensivos, valorizando referências negras, respeitando religiões matrizes africanas, apoiando colegas que sofreram discriminação, incluindo pessoas negras em espaços de decisão. Também começa quando uma escola revê seu planejamento, quando um evento amplia seus convidados, quando uma turma decide que não vai mais aceitar filmes racistas, quando uma família corrige uma Tá a mesma fala coisa que o menino preconceituosa fez quando foi pra festa depois de junina. Tá certinho. O antirracismo não é uma cobrança distante, é uma escolha para hoje, para ontem, aliás. Começa na palavra que eu decido não repetir, na piada da qual eu decido não rir, não participar, Pelo amor de Deus, na pessoa que eu decido escutar, no livro que eu decido ler, no colega que eu decido apoiar. E na oportunidade que eu decido repartir. O racismo foi construído por muitas mãos ao longo da história. O antirracismo também precisa ser construído por muitas mãos, todos os dias, em todos os espaços. Então, gente, a pergunta final não é apenas: eu me considero uma boa pessoa? Eu não sou racista? A pergunta é: minhas atitudes são antirracistas? Ajudam a tornar o ambiente mais justo para as pessoas negras? Então, olhando por esse lado, se a resposta não faz sentido, tudo bem. Aprender, recomeçar, é uma dádiva que todos nós temos e precisamos rever todos os dias. Mas depois de aprender, vem a responsabilidade de agir. Esse foi o Eduque Sem Filtro, que essa conversa siga na escola, no IFB e na CITEC nessa semana. Nas famílias e nas redes sociais e nas suas escolhas de cada dia. Até o próximo episódio. E lembre-se, o racismo se aprende, o antirracismo também. Então,